Amém. Eu era jovem na e eu lhes contei essa história que levei meu auto para lavar um dia e estava muito entusiasmado porque era meu primeiro auto, eu era muito jovem, recém casado com Cristina, recém não muito porque já teníamos 2 filhos e vivíamos em outra cidade, mas era o princípio de meu ministério pastoral nessa cidade. Derrei meu auto no lava-auto, como se chama cá em Uruguai? Lavadeiro. Dejé mi auto en el lavadero, a las 18 tendría que buscarle, llegué a las 18, el auto no estaba listo aún. Me llevaron para una sala al costado, el muchacho dijo, espérame acá, tranquilo, ya va a venir con una sonrisa en la cara, me trajo una caja con muchas revistas. Y en medio de las muchas revistas era un lavadero, hermano. Había 2 clases de revistas. Revistas de auto e revistas pornográficas. E a pornográfica mais conhecida em Brasil na época era a Playboy. Eu conhecia porque quando não era crescente era um grande consumidor de Playboy na época. E aí então ele sacou, deixou ali, mira esta cá que linda. Eram as 2 muchachas de um grupo brasileiro chamado El Chan. Então, as 2 muchachas desnudas e era um especial de las dançarinas del Chan. E estavam desnudas já. Vos sabés que eu saquei a mão por abaixo, atarrei-la de alto e empecé a ler-la de alto. Eu não sabia que eu era pastor. Não sabia quem era eu. Quizá nunca mais me ia a ver. Nunca mais estaria com ele. E que eu poderia atarrar assim, Cristina não estava, nenhum dos irmãos estavam, eu poderia atarrar acá ao costado da Playboy, e quizá vino um vento e se foi a hoja para um lado de acá, para a outra, mientras eu miro com uma câmera, com a outra cá. Pero não, eu atarrei esta e me quedei. E ele insistiu. Mira esta cá. Não te gustas? Não te gustas? Eu falei, me gusta, pero eu sou creyente. Me gusta mi Senhor. Eu lhe dije, eu sou creyente. A la hora, el muchacho sacou um passo acostado atrás, sacou as revistas todas, deixou-las de alto, trajo um rádio, encontrou uma rádio cristiana evangélica, e o pastor estava, que lo queime, que queima Jesus, algo assim, que le prenda fuego Jesus. Era a prédica do pastor, me hizo assim, bueníssimo, deixaram mais. E se foi recontento. Por que se passou, hermano? Eu dije não ao pecado. Eu dije, não quero, não puedo, eu sou pastor, eu sou creyente, não puedo, é não. Lo que me pareceu bueno é que ele me respeitou. Hubo um respeito da parte do muchacho porque ha visto a convicção que havia dentro de mi corazón. Decirle no al pecado. Es lo que faltó lastimosamente a David en esta triste historia. La historia era de un tiempo en que de repente David, que hasta el domingo pasado estaba en paz, y te hago acordar la historia, David estaba en paz en estos tiempos, ya no había más los filisteos, já não haviam mais outros pueblos, um conflito interno, estava em paz hasta o dia que morreu um rei de los amonitas. E Davi enviou a los amonitas um grupo para expressar duelo. E o hijo del rei de los amonitas se volvió louco e pensou, não, Davi enviou acá este grupo para mirar o que nós temos acá, para nos espionar, para mirar o que temos. E Davi, de hecho, queria ser agradável, porque este rei que morreu ha sido bondadoso com Davi. E Davi quis expressar bondade e duelo. E arrestaram os enviados de Davi, raparam a cabeça, le humillaram a estes e enviaram uma vez mais a Jerusalém. E o rei de los amonitas já começou a contratar um exército em Síria para defender. E desde então, Israel passou a ser inimigo de Síria. Hasta hoje, irmão. Vas a prender a tela, hasta hoje Israel peleia com Síria, desde os tempos de Davi. E acá com os amonitas. E começou uma grande guerra. Uma mais de Davi
com os amonitas e com os sírios, que se volveram inimigos, hasta os dias de Elias e Eliseu, nos dijo acá em la Bíblia. Aí chegamos ao ponto. Mirá que eram tempos de guerra. Uma guerra que Davi não começou, que Davi quiso fazer o bem. E quando começou uma guerra mais, quizá Davi já estava cansado de pelear. Já estava Davi acostumado, hacía anos que estava em paz, já não havia filisteus, não havia mais conflitos internos, já trajo el arca, estava em paz em Jerusalém, já havia anos que estava tranquilo. E quando chegou a guerra, e eram tempos, se diz o versículo de número 1, mira em tu Bíblia, em que os reis teriam que sair a la guerra, Davi não se foi, enviou a Joab em seu lugar. Era Davi que tendría a responsabilidade, pero se volvió tão cômodo que le enviou a outro em seu lugar. De hecho, en esta situação de Davi, de comodidade, de que outros se vão, é minha responsabilidade, pero não hago caso, outros se vão. A Bíblia diz que neste momento, o coração de Davi começou a se llenar del pecado uma vez mais. Que tristeza, hermanos. Entremos na história. Coração lleno, que se llena del pecado. E como coração se llena del pecado? Homem que hasta uns capítulos antes buscava tanto a santificação. Como de repente pode haver cambio tão grande em uma vida que buscava uma santificação com Deus, fazer as coisas da maneira correta, e de repente, de uma hora para a outra, se llena seu coração del pecado. Algumas ideias bíblicas, hermano. A primeira, mirá que eram tempos, de hecho, o versículo de número 1, que os reis tinham que sair a la guerra, e Davi enviou a outro em seu lugar. E allá se foram a Joab e os outros, pero Davi se quedou em Jerusalém. Coração começa a se llenar del pecado, a se inclinar pelo pecado, quando nós não hacemos caso de nossas responsabilidades. A responsabilidade era de Davi, e ele terceirizou, sabia? Davi terceirizou sua responsabilidade, le passou a outro e não hizo caso de uma tarefa que era tão solamente, que pertencia tão solamente a ele. Há dicho popular em Brasília, hermanos, que cabeça vacía es taller del diablo. Se compreende acá em Uruguai também. Se nossa cabeça está vacía, mente ociosa, muito bem, você queda, está mais lindo, mais poético. Mais poético aún. Mente ociosa, taller del diablo. Na verdade, hermano, pensando então que quando nós vivimos uma vida cómoda, uma mente ociosa, temos as responsabilidades que são nossas, pero não hacemos caso de nossas responsabilidades e aún enviamos outro em nosso lugar. A responsabilidade era de Davi, não era de Joab. Davi tendría que estar adelante del grupo, del ejército de Israel. Pero a Bíblia dijo que ele se quedou en el palacio e enviou a outro em seu lugar. Pero há mais, o versículo adelante. Era uma responsabilidade que pertencia a ele. Le enviou a outro. Pero en esta del ocio, como é mesmo, Maria? Mente ociosa, que é taller del diablo, se encaja bien con el versículo de número 2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Es claro, hermano, que nosotros latinos tenemos un buen hábito cultural, que es la siesta. Não é tanto acá em Uruguai, pero os paraguaios sabem bem o que é isso. Nós brasileiros decimos el cochilo da tarde, aquela siesta de alguns minutos. E na Argentina as coisas só se vão abrir depois das 4 da tarde, porque a gente vai fazer uma siesta larga. Em Espanha a mesma coisa. É hábito cultural de nós. Todavia acá Davi tendría mucho lo que hacer.
Pero ao invés de assumir suas responsabilidades, estava dormido à la tarde. E se levantou de su lecho a la tarde. E não tinha o que fazer, e começou a passear por el terrado real. Aí se compreende lo que es este taller del diablo, la mente ociosa, tenés tus responsabilidades, tenés lo que hacer, te levantaste a la tarde después de una siesta larga y no teniendo lo que hacer, voy a pasear por el terrado real. Tanta gente haciendo cosas en Israel y el rey David, cómodo, passeando por el terrado real. É nisso, irmão, a Bíblia nos disse que Davi achar em pessoa mirar uma mulher muito hermosa que se banhava em sua casa. A mulher não tinha sossego, tranquilidade. Se banhava dentro de sua própria casa. Por supuesto, estava desnuda porque se banhava. Se banhava dentro de sua própria casa. Davi, passeando por el terrado, le mirou. Uma mulher que se banha. E estava desnuda. E era uma mulher hermosa. Chamava a atenção. Porque é tentação, hermanos. Não é susto. É tentação. Se não for hermosa, era susto. Que susto. Acá era tentação. É algo que vai ser codiciable a tus ojos, hermano. Satanás te vai tentar com uma coisa que seja codiciable a tus ojos. Es esta la tentación de Satanás. Y en este caso acá era una mujer hermosa y mi pastor siempre decía que la primera mirada no nos pertenece. La primera mirada, opa, el problema es la segunda mirada que tú vas a mirar una vez más, empezar a codiciar. Estávamos en casa de mi hermano en Río, en el balcón del departamento de mi hermano. E os bairros em Rio são muito poblados, porque como é uma cidade com mar e montanha, só há edifícios. Ou seja, eu estava em um departamento acá, só edifícios de um lado para o outro. E no balcão, minha irmã estava com Cristina e minha mamá falando coisas, e as mulheres quando estão falando, estão acá sentado do outro lado, pensando em la vida, mirando as coisas, ou pensando em nada, como nós outros homens hacemos. E de repente, eu mirei do outro lado, havia uma mulher de sostém e... como é isso? Com roupas íntimas, é verdade. Com roupas íntimas do outro lado, em seu departamento, mirando dele. Calor, Rio. A mulher está tranquila, de roupas íntimas, do outro lado, no departamento, mirando na tele. Eu, a la mesma hora, eu le dije a Cristina, mira que coisa, a mulher está já de roupas íntimas mirando a tela. Ela estava em sua casa, ela nem sabia que eu havia visto ou não as coisas. E eu lhe dije a Cristina, por quê? Justo para que eu não me quede tentado. Vou mirar acá com uma mirada, Cristina não sabe coisa alguma, nem vão ver que eu estou mirando ou não. Cristina, na mesma hora, já volviu lá, charlava acá com a mirada comigo. A ver se eu estava mirando ou não achar ela para o departamento adelante. Pero por quê? Que classe de pastor sou eu, irmão? Se eu vou a mirar uma mulher desnuda ou semi-desnuda no outro lado, e domingo vou a predicar em la igreja. Eu tenho a minha responsabilidade como servo de Deus. Que classe de marido serei eu se ao costado de minha senhora eu estou mirando e codiciando uma outra mulher? Que classe de homem de Deus sou eu? Davi não teve cuidado, não compreendeu que tendria que ser homem de Deus. E lo mirou e la deseou, começou a codiciar-la e a planificar seu pecado. Tinha responsabilidades, a mente estava ociosa. E, por lo tanto, quando temos uma mente ociosa, quando nós temos nossa responsabilidade e não hacemos, mano, passamos a planificar incluso o pecado. Ao invés de planificarmos coisas para a glória do Senhor, Davi poderia estar escrevendo outro grande salmo bíblico que estaríamos cantando hoje. Poderia estar fazendo uma coisa melhor. Pero al mirar a mulher desnuda banhando-se dentro de sua própria casa,
Davi empezó a codiciar a la mujer y a planificar el pecado. El primer punto para caer en el pecado es este. Cuando no se hace cuando tienes responsabilidad y no haces caso de tu responsabilidad. Es esta mente ociosa. Vas a caer por tema del pecado. Hay más. Mira que no hay de hecho temor a Dios. Porque David le preguntó quién era la mujer. Se interessou por la mujer, aunque fuera um homem casado com duas, é verdade, não deveria ser, pero já era casado com dois, três, e não deveria, porque em Jerusalém se casou com mais mulheres, David. Assumiu a costumbre de los pueblos que estavam ao redor. Isso não era agradável a los ojos de nuestro Senhor. Já chegou a achar com dois e se casou com outras, incluso para ser aliança com os inimigos. Dice a Bíblia que se interessou por uma mulher. Eu tenho 5, 6, me caso com uma mais. Pero le explicaram que a mulher já era casada. Mira que a mulher tinha marido e tinha um padre. Ela já tinha uma família. Es la hija de Eliã, mulher de Urias, Eteu. Ou seja, era uma mulher que tinha uma família. Era uma mulher que tinha um padre, ou seja, era hija de uma pessoa bem amada, bem cuidada por sua família e por seu padre, e era mulher de Urias, el Eteu. Ou seja, era mulher de uma outra pessoa. Provérbios nos dizem, nas escrituras sagradas, vos não poder codiciar a mulher de tu prójimo. Não és tu poço. Como tu vas a beber del água del poço del outro? Se diz em Provérbios, assim está na Bíblia. Vos vas a beber del água del poço de outro? Não és tu poço, vos tens tu próprio poço, porque vas a beber del água del outro poço. Mira que a Bíblia nos diz contra o adultério. Esse aqui era poço de outro homem. A metáfora bíblica, irmãos. E a Bíblia nos disse que Davi não se importou com coisa alguma. Ou seja, é porque justo é o segundo ponto. Nós somos llenados del pecado quando não há temor a Deus dentro de nosso coração. Davi não tuvo nenhuma classe de temor. Porque sabia que a mulher era casada. Sabia que era seu padre, que tinha família e não se importou. Enviou uma mensagem para a mulher. E a mulher, mano, culpamos a Davi, é verdade, pero culpamos a mulher também. Já não se foi obrigada. Já não sofreu uma pressão para que se vaya a acostar com Davi. Ele já sabia a mala fama de Davi nesta situação. E quando recebeu a mensagem, se foi hasta o palácio. Davi la tomou, versículo de número 4, dormiu com ella, ella se purificou de sua imundícia e volvió a casa como se nada hubiera passado. E Davi igual, permaneceu no palácio como se todo estuviera bem. Me purifiquei de minha imundícia, confessei a quizá mi pecado e todo está bem. Que classe de homem de Deus é este? E esta mulher que sabia que não estava bem, seu marido estava na batalha. E ella se acostando com outro homem. Ou seja, é uma história de ausência completa de temor a nosso Senhor. E a ausência de temor, irmão, é porque Davi tão solamente quiso satisfazer os desejos de sua carne, sem importar-se com as coisas de nosso Senhor. Hermano, se é para satisfazer o desejo de nossa carne, estamos perdidos. Porque temos uma inclinação, quizá, al pecado, assim era del homem, aunque hemos sido já alcançados por la gracia maravilhosa de nosso Senhor, que já não pecamos mais. Pero se eu não empiezo a mortificar minha carne, eu vou ter uma inclinação para o pecado. En isso, hermano, Davi não tuvo nenhuma classe de temor a Deus. Tão solamente quiso satisfazer os desejos de seu coração. É o mundo hoje. En el mundo hoy, el mensaje es esto. Tienes que hacer lo que te da ganas, lo que te genera placer. Ese es el mensaje del mundo hoy. No importa si hay consecuencias. No importa si tú vas a defraudar a una otra persona. No importa si tú vas a hacer daño a una otra persona. Lo que importa es tu placer personal.
Lo que importa é que tu tenhas placer, que viva uma vida placentera, aunque não hajam regras, valores ou moral. Esse é o tempo de hoje. São dias hedonistas, em que se vive em busca do próprio placer. Davi assim estava. Queria buscar seu próprio placer, aunque se fuera com uma mulher casada. Que triste, hermano, a situação de Davi. Pero uma coisa é real. O Senhor nunca esconde el pecado de sus siervos. Mira o que se passou. Versículo de número 5. E concebeu a mulher e enviou a hacerlo saber a Davi, dizendo: estou em cita. Não pode ser de meu marido, porque meu marido está em la guerra. Eu estou embaraçada. E agora? Que vamos fazer? O pecado de los siervos de nuestro Senhor nunca se quedou escondidos. Mais adelante, eu vou ler com vocês um dia, Natã, o profeta que vino, lhe dijo: lo que tu hiciste en oculto, el Senhor vai poner a las claras, de maneira aclarada, a la mirada de la gente. Diante del Senhor não há nada oculto. E neste caso acá, Davi lo hizo todo de maneira oculta. Pero el Senhor vino e permitiu que a mulher se quedara embaraçada em cita. O pecado de Davi seria um pecado que não seria oculto. E nesta situação, irmão, e agora? Era uma oportunidade para que Davi se arrependiera. Era hora. Davi, se tuviera consciência, se não estivera tão ocioso em sua cabeça, se hubiera um pouco de temor a Deus no coração de Davi, era a hora de Davi abrir seus olhos espirituais e pensar: eu he pecado em contra Deus. Que haja misericórdia do Senhor. E na confissão, e vão haver as consequências, por supuesto, sobre a vida de Davi. Pero não. Davi quis esconder um pecado, cometendo outros pecados. Terceiro ponto. Nosso coração se llena del pecado quando nós não nos arrepentimos e queremos arreglar um pecado cometendo outros pecados. Isso é terrível para nós humanos. Só o Senhor para nos amar, dicho, hermano, porque nós somos terríveis. Cometemos um pecado e queremos arreglar este pecado cometendo outro pecado, quando de hecho se rompe o pecado, quando confessamos e derramos nosso pecado. Assim é a vida com nosso Senhor. Lo que hizo Davi? Le chamou, dijo a Bíblia que Davi le chamou a Urias e pensou, planificou as coisas. Eu le vou a chamar a Urias del campo, de la batalla, de la guerra. Urias vai venir, me vai contar o que se passou, se vai acostar com sua mulher e listo. Ele vai pensar que é seu filho. Davi não ia assumir o hijo. Te assustaste aí com a história. Mira que a Bíblia disse que Davi viene acá o soldado. Davi, ele se acosta com sua mulher. Nadie vai saber que eu sou o padre da criatura, do niño. É quase uma novela mexicana, hermano. Quase uma novela colombiana, mexicana. Mira que ele vai vir acá, se acosta com este. Nadie vai saber que é meu hijo. Já planificou todo. Le trajo a Urias, vino Urias. Urias se achegou a Davi, chegou delante de Davi, vino a Davi. Davi então começou a dizer: mira, que bueno, como está a batalha, como está Joab. E Davi, eu estou interessado na história. E Urias le deu um informe. E Davi, muito bem, vete a tu casa, então, amanhã regressas a la batalha. Depois supieron que Urias não se foi a casa, se quedou a la puerta del palacio junto com os siervos de Davi. Le avisaram a Davi: Urias não se foi, está aí no palácio. Davi le chamou a Urias e le disse: pero tú te vas a tu casa. Imagínate, hermano. Esse homem se volvió louco. Quantos meses a lejos de sua mulher. Seguro queria volver-se para acostar-se com ella.
já não suportava mais, seguro, as necessidades físicas, fisiológicas. Eu tenho uma mulher, eu quero uma vida sexual com ella, e eu estou em la batalha, agora vou volver em casa, a minha casa. Não se foi, se quedou en el palácio. Davi le chamou, pero não te vas a tu casa. Não, não me vou. El arca está em tiendas. Mi pueblo está allá en el campo. ¿Cómo que yo me voy a bañar y a dormir con mi mujer? Jamás. Qué fiel era Urias como soldado. No se fue. David le dio de comer, le dio bebida y le dejó borracho, porque pensó, borracho se va para casa. Porque se está borracho, aí sim você vai pensar, você vai acordar de sua mulher e você vai para casa, porque ele tem ganas de volver a casa. Le dio bebida, le dejó borracho e aún sí, segunda noche, dormiu em la entrada del palacio. Era um homem muito fiel. Ou seja, Davi intentou um pecado. Este pecado não ha sido suficiente para arreglar o pecado anterior. Lo que hizo Davi? Preparou uma carta. Era uma carta para Joab, el general, e dijo, hay que ponerle a Urias en el principio de la batalla, porque yo quiero la muerte de Urias. Preparou a carta, escreveu, sellou a carta e le dio en la mano de Urias. Urias era tão fiel que nem abriu a carta. Era sua sentença de muerte. Ele poderia abrir a carta e pensar, vamos ver acá os planos de batalha, porque eu vou ganhar acá a confiança de Joab, adelantando os planos de batalha escritos acá por Davi. Pero não, era tão fiel que cargava sua sentença de muerte e nem pudo abrir a carta de sua sentença de muerte. A Bíblia nos diz que ele se foi hasta o campo de batalha e Joab leu a carta, e mais adelante Davi aún le dijo, não te asustes, porque a mesma espada que mata um, mata o outro também. Ou seja, se eu le matei a Urias, eu te puedo matar também a vós, Joab. Não te assombres. Quem era este Davi, hermano? Que Davi é este? El que havia vencido Goliat? El que hizo todo bien para traer el arca después? ¿Quién es este Davi acá? ¿Quién es este hombre? É um pecado sobre outro pecado, sobre outro pecado. Quando llenamos nosso coração do pecado, há que romper, parar, confessar nosso pecado e deixá-lo para trás, para viver uma vida de santificação delante de nosso Senhor. Lo pior nesta história, hermano, que morreu Urias. Depois que se morreu Urias, a Bíblia diz que Davi, como hemos leído, a mulher passou o tempo de duelo e Davi trajo a mulher e se casou com ella. Ou seja, Davi aún finalizou este princípio da história como um herói que se casou com a viúva de um de seus melhores soldados. E a gente nunca ia desconfiar que o hijo não era de Davi, porque Davi agora se casou com a mulher que estava embaraçada. Um pecado tras outro pecado. Como que um coração se llena de pecado, hermano? Quando nós temos responsabilidades e não assumimos nossa responsabilidade. Quando não há temor dentro de nosso coração, como não houve com Davi. E em último lugar, quando não confessamos e queremos arreglar um pecado com outro pecado, com outro pecado. Ao invés de pausar o pecado, confessar e deixá-lo. E agora, o que se passa com Davi? Como é possível ser um homem segundo o coração de Deus? Um coração que se llena de pecado. Próximo domingo eu te vou contar o que se passou com Davi, irmão. E tu vas a ver que mesmo para um coração que se llena de pecado, ai, a graça do Senhor que se revela. Deus é tão bondadoso que mesmo em uma história tão tenebrosa como esta, ai, a graça e a salvação de Deus para cambiar a vida.
de uma pessoa. O que temos que pensar é, eu não puedo, eu tenho que tomar essa história acá e tomá-la como um exemplo para minha vida. Não puedo e não devo llenar mi corazón del pecado. El gran mal de la iglesia evangélica cristiana en Latinoamérica es el pecado. Cuando no hacemos caso del pecado y tratamos el pecado como si fuera natural. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que así nos sea. Amém? Graças a Deus. Próxima semana eu vou concluir essa história para que compreendamos o que se passou com o coração de Davi.